colocar esses médicos em todo o país. E nós vamos fazer mais do que isso. Nós vamos chamar, a partir de amanhã, nós vamos chamar todos os médicos cubanos que estavam trabalhando no programa inicial. Nós vamos chamar, a partir de amanhã, nós vamos chamar todos os médicos cubanos que estavam trabalhando no programa inicial. Débora, da Rádio Gaúcha. Sobre o procedimento para inscrição de cubanos, é o mesmo procedimento adotado para os brasileiros? Tem alguma diferença? E quantos médicos cubanos existem hoje no Brasil? Não é o mesmo procedimento. Inicialmente, nós vamos chamar os médicos brasileiros com CRM. Já estão se inscrevendo, nós já tínhamos hoje pela manhã já 3 mil e quantos, Carol? Mais de 3 mil médicos. 4.400. 3.400 médicos, é isso? 4.400. 4.400 médicos inscritos. Nós temos pouco mais de 5 mil vagas. Tá? Depois dessa primeira chamada de médicos brasileiros com CRM, passa por uma testagem junto aos municípios. Eu até vou deixar para a Carol explicar essa fase do edital, como é que ela acontece, e posteriormente, após a terceira chamada de médicos brasileiros, haverá a substituição de um determinado número de profissionais e que, neste caso, serão chamados os médicos cubanos que estavam trabalhando no programa anterior. E esses médicos, isso é importante, eles deverão passar inicialmente pelo Conselho Federal de Medicina do Brasil. Eles vão fazer um cadastro no Conselho Federal de Medicina, o Conselho Federal de Medicina vai examinar a documentação desses médicos cubanos e, após a aprovação pelo Conselho Federal de Medicina, eles entrarão no programa. Isso não significa revalida, isso não é revalida, é simplesmente um procedimento em que o Ministério da Saúde vai ter a parceria com o Conselho Federal de Medicina para verificação dos documentos desses profissionais. Lembro a todos que isto é uma obrigação do Ministério da Saúde, porque isso foi colocado na lei do Médicos pelo Brasil. Está na lei e nós temos que cumprir com a lei, com essas observações que eu falei inicialmente. Vou pedir para a Carol falar um pouco sobre o edital, como é que se dá o edital, as etapas e o procedimento com os municípios. Então, os editais que foram lançados, publicados na semana passada, eles são editais para os médicos com CRM ou com diploma revalidado aqui no Brasil. Esses editais foram abertos para a inscrição dos médicos, então essas inscrições até às 14h, a gente já tinha 75% das vagas dos médicos já inscritos, então 4.400 médicos já inscritos, e foi aberto também para os municípios renovarem a adesão deles ao programa, confirmarem essas vagas que estão previstas. Essa inscrição fica aberta até amanhã às 18h, e aí a gente vai fazer a avaliação dos documentos, de todas as etapas dessa inscrição inicial, tanto da confirmação das vagas pelos municípios, quanto à inscrição dos médicos. E aí a gente avalia, abre para recurso e faz a primeira chamada da primeira relação, da primeira lista de médicos. A gente está prevendo até 5 chamadas. Como eu disse anteriormente, a gente está prevendo o início da atividade desses médicos para 7 de abril, e lá por volta da segunda ou terceira chamada, a gente abre a possibilidade desses médicos cubanos que estavam atuando no Brasil na época da ruptura da cooperação, justamente para eles fazerem a validação de que querem registrar a intenção deles de continuarem no Mais Médicos, né, conforme a gente previu lá pelo Médicos pelo Brasil. Então, a gente vai abrir um edital, um chamamento específico para esses cerca de 1.800 médicos cubanos, considerando as condições da lei do Médicos pelo Brasil. Então, tanto considera os médicos que estavam atuando na época da ruptura, quanto considera aqueles 3 status migratórios deles. Então, os médicos naturalizados, com pedido de refúgio ou com pedido de residência aqui no Brasil. E o procedimento para estudantes é o mesmo? Estudantes de medicina do 6º ano? Esses editais que estão vigentes são para médicos já com CRM.
Mas Estudante é outra situação. É outra, não não vamos é mais misturar. médicos, Não vamos né? misturar. Isso, Eles é vão ser outra chamados... estratégia. Nós vamos chamar, a partir de amanhã, nós vamos chamar todos os médicos cubanos que estavam trabalhando no programa inicial. Eles vão ser chamados, vamos chamar estudantes de medicina a partir do 6º ano de idade, vamos fazer um chamado para médicos então, aposentados. serão mais de 5 mil. Com certeza, mais de 5 mil. Separadamente. Estudantes é uma outra situação. E o senhor pode falar um pouquinho mais? Queria complementar essa informação em relação aos médicos cubanos e da participação do Conselho Federal de Medicina nesse processo de validação desses médicos, que amanhã o ministro Mandetta está chamando, amanhã pela manhã, as entidades médicas, Conselho Federal de Medicina, Associação Médica Brasileira, para discutir este procedimento que só vai ser realizado lá pela terceira chamada do edital, quando for chamados os médicos cubanos, que desde já o Ministério da Saúde está chamando as entidades médicas para compor com as entidades médicas os critérios, né, e a verificação dessa documentação para que eles possam ficar aptos a desempenhar as atividades no programa.